Bom dia, turma. Então, aqui vai mais uma aula que eu vou fazer bem curtinha e rapidinho para vocês. Ela vai ser bem direta. Hoje a gente vai falar sobre isótopos, isóparos e isótonos. Eu vou explicar um pouco mais sobre essas classificações químicas que às vezes são cobradas em vestibulares. Geralmente cai uma questão delas em média por ano, então eu acho que é bem importante. E alguns recados básicos. Os primeiros são: a aula vai ser 9h30, em plantão de dúvidas. Eu vou resolver uns exercícios tanto de isótopos, isóbaros e isótopos, quanto de distribuição eletrônica e das matérias anteriores, então, modelos atômicos, todos lá da aula. Então, quem quiser aí, tiver alguma dúvida, só quiser pegar os exercícios, vai ser bem legal. Outra coisa, primeiro, bebam água e fiquem em casa, acho que é sempre importante falar isso. E aí, quem não tiver internet, dificuldade para acessar 9h30, vai rolar chamada sim. Porém, se você, 9h30, você tem algum compromisso ou tudo, pode me mandar uma mensagem no privado do WhatsApp, tem lá no grupo, falando: olha, professora, eu não vou conseguir participar, então eu coloco presença lá para que vocês não tenham essa dificuldade. É só vocês chamarem, tranquilo. Quem não aparecer e não chamar, aí não tem muito o que eu fazer. Mas é algo bem simples, então vamos começar. Então, o que são esses termos? Os termos isótopos, isóparos e isótomos são termos usados para classificar átomos com características semelhantes. Então, a gente aprendeu sobre como funciona uma tabela periódica, que tem o período, cada átomo tem seu número atômico, massa, que é prótons e nêutrons. Então, com isso, alguns deles acabam apresentando características semelhantes, mesmo sendo átomos diferentes ou não. E aí a gente usa isso para classificar eles. Isso é importante para poder fazer uma diferenciação dentro da química, encontrar coisas semelhantes e, entre aspas, igualitárias. Então a gente vai começar aqui com os isótopos. O que são os isótopos? São átomos de um mesmo elemento que apresentam um número atômico igual. Então, isso acontece. O número atômico é o número de prótons, certo? Isso é único para cada átomo. Nenhum átomo diferente, por exemplo, se eu pegar, vamos supor, carbono e oxigênio, eles nunca vão ter o mesmo número atômico. Isso é próprio de cada átomo. É impossível terem dois átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Porém, eles podem ter massas diferentes. Isso acontece geralmente. E aí eu vou explicar como funciona. Dentro da tabela periódica, você também tem a massa do elemento, que é a soma dos prótons e nêutrons. Esse que aparece na tabela periódica é do átomo mais comum. Vocês vão ver que quando existe casos de isótopos, geralmente um dos isótopos ali tem grande abundância no meio terrestre e os outros muito pequeno. Então, por isso que a massa que vai aparecer sempre é a do que tem mais abundância. Os outros são relativamente inúteis para a gente, mas depois eu vou dar um outro exemplo que é importante. Então, aqui a gente tem um exemplo do hidrogênio. Então, o hidrogênio que a gente encontra lá na nossa tabela, o hidrogênio, elemento 1, famoso, ele possui um átomo, um próton e nenhum nêutron. Então, logo, a massa dele é igual a 1. 1H1, que seria o primeiro tipo de hidrogênio. E aí vocês podem já observar que ele tem 99,985% de abundância na Terra. Então, basicamente, todo hidrogênio que a gente encontra é o H1. Aí temos o H2. E aí ele pode ser chamado de deutério ou hidrogênio pesado, porque ele tem um próton e um nêutron. Então, ele já tem uma massa aí de 2, mas também, olha a porcentagem dele, ele tem 0,015% de abundância terrestre. Então, é muito raro de encontrar. E aí temos um H3, que é o trídio ou o hidrogênio super pesado, porque ele tem um próton e 2 nêutrons. Então, a soma dele é 3, ele tem a massa 3. E ele é assim, tão pouco na Terra que ele nem possui uma porcentagem, é conhecido como traços. Então, ele é encontrado misturado aos outros dois tipos de hidrogênio, geralmente o primeiro, e você encontra ele muito raramente. E aí eu falei que eu ia dar um exemplo de que esses átomos podem ser importantes. Eu nunca sei se vocês ouviram falar sobre o teste de carbono 14. Então, quando a gente tem uma múmia, alguma coisa muito antiga que a gente quer saber a data, principalmente de corpos humanos, a gente faz esse teste, é um teste químico, porque o carbono 14, ele vai se degradando. Eu vou explicar isso mais para frente em outras aulas, porém, ele se degrada conforme um certo período. Então, vamos supor que a cada 10 anos ele perde uma degradação. Tem uma explicação melhor, mas por enquanto, nesse momento, é mais fácil falar assim. Então, a cada 10 anos ele se degrada um pouco. Então, quando a gente pega um objeto antigo, dependendo do nível de degradação desse carbono, a gente consegue estimar a idade dele. E o carbono 14 é um caso disso.
A massa que tem do carbono na tabela periódica não é a mesma do carbono 14. Ele é mais pesado do que os outros dois tipos de carbono. Tem os três, que é o 12, o 13 e o 14. E o 14 é o mais pesado deles. E aí, é um caso que é muito importante. Sem a datação de carbono 14, muitas múmias e outros corpos antigos não teriam uma idade que a gente consegue encontrar. Então, por exemplo, se vocês jogarem lá no Google alguma múmia do Egito, a idade dela muito provável foi feita por carbono 14. Ele sempre é associado à história, porém é muito importante para essa datação. Então, realmente existe, ele existe em fósseis, basicamente é onde você mais encontra ele. E aí, é uma importância dos isótopos. Então, vamos para os isóbaros. Então, eles são átomos de elementos diferentes que possuem um número de massa igual. Então, como outros lá nos isótopos, a gente tinha um mesmo átomo de um mesmo elemento, apenas com um número de nêutrons diferente, logo massa variante, aqui a gente tem o contrário. A gente tem a massa dos elementos diferentes igual, porém, número atômico diferente. Então, ou seja, a soma dos seus prótons e nêutrons dá o mesmo resultado. Então, aí a gente tem o exemplo do cálcio e do arsênio. O cálcio tem número atômico 20 e a massa é 40, ou seja, ele tem 20 prótons e 20 nêutrons. E o arsênio tem o número atômico 18 e a massa 40. Então, logo, ele tem 18 prótons e 22 nêutrons. Então, essa massa fica igual. Isso é bem interessante porque, se a gente for ver, eles são muito próximos da tabela periódica. Geralmente, isóbaros se encontram no mesmo lugar da tabela periódica, ali no mesmo ciclo. Então, é bem interessante a gente entender porque eles têm semelhanças químicas que vão muito além disso. Muito provavelmente condutividade, molaridade, tudo isso vai ser semelhante devido a isso. E aí temos os isótonos. Então, vamos lá. O que são os isótonos? Eles possuem o número de massa atômico e o número de massa e o atômico diferentes, mas possuem o mesmo número de nêutrons. Então, a gente sabe que a gente fazendo a massa menos o número atômico, a gente tem o número de nêutrons na tabela, certo? Então, por exemplo, o cálcio, aquele mesmo do outro exemplo. A gente lembra que ele tem massa 40 e número atômico 20. Então, 40 menos 20, 20 nêutrons. E aí temos o cloro. Ele tem o número atômico 37, ele tem a massa 37 e o número atômico 17. Fazendo essa subtração, a gente tem 20. Logo, a gente tem o mesmo número de nêutrons no átomo. Isso não interfere tanto, porém, é importante a gente saber, principalmente por essa questão só de conseguir calcular a quantidade de nêutrons. E é bem interessante a gente saber os elementos próximos. E aí, agora, eu vou falar um pouco sobre o nome isótopos, uma curiosidade. O iso quer dizer diferente. E, por exemplo, em isótopos, quando a gente fala iso e topos, iso é diferente e topos é lugar. Então, o nome não é lugar diferente. Em tese, seria porque são diferentes, mas ocupam o mesmo lugar, por serem átomos do mesmo elemento. E aí, agora eu decidi que a gente, para finalizar a aula, sempre vai ter uma surpresa, que é um meme ruim de química para alegrar aí o dia de vocês. Talvez não seja nem tão engraçado, talvez vocês estejam agora ouvindo essa aula e olhando e falando, meu Deus, essa professora é louca. Talvez. Mas, um fato é um pouco mais só para alegrar, descontrair um pouco a aula. Então, isso aí é do nosso querido Linus Pauling, que, para quem não sabe, incrivelmente, antes da gente fazer o 3D10, a gente faz o 4S2. Então, aí é aquela piada clássica. E aí eu vou colocar às vezes pra gente descontrair. E hoje vocês não estão vendo a minha cara, só ouvindo minha voz. Vocês vão ver a cara de sua professora às 9h30 no plantão de dúvidas. Mas qualquer dúvida que vocês tenham antes, que vocês queiram que seja tirada na hora da aula ou antes, podem me chamar no WhatsApp que a gente resolve. Inclusive, para qualquer pessoa que estiver tendo dúvidas com a matéria ou dificuldades com internet, tudo, e acha que está sendo prejudicado no conteúdo, pode me chamar que eu passo o conteúdo por WhatsApp, eu explico por áudio. A gente sempre dá um jeito. É só vocês conversarem comigo que eu tô sempre aberta para ajudar vocês. Então é isso. Tchau, tchau, galera.